Tome comigo, você que tem a Bíblia Sagrada impressa, ou quem sabe até digital, tome comigo a palavra de Deus. Abra no profeta Isaías, profeta messiânico. É o profeta que mais declara, mais revela acerca de Jesus Cristo. Por isso, o profeta Isaías, ele é uma referência como profeta messiânico. Tome o profeta Isaías, capítulo 44, profeta Isaías, capítulo 44, versículo de número 6. Tome comigo a palavra. Profeta Isaías, capítulo 44, versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Eu vou repetir para você fixar bem a palavra. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Eterno dos exércitos. Eu sou o primeiro. Eu sou o último, além de mim, não há Deus. Aleluia. Queridos, amados, curve comigo a cabeça se você pode agora. Papai, nós estamos aqui na tua presença, desejosos de ouvir o teu falar. Não queremos ouvir a inteligência do homem, nem as palavras que o homem tenha para falar. O nosso desejo é ouvir a tua palavra, é ouvir a tua fala, Senhor. A tua palavra que penetra o coração, a tua palavra, Senhor, que vem de encontro a nós, a tua palavra que é um refrigério, a tua palavra que é renovo, a tua palavra que tem poder, a tua palavra, Senhor, que não torna vazia. Pai, envia agora a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Meu querido, minha querida, o profeta messiânico, nesse texto, nesse único verso do capítulo 44, ele nos faz uma apresentação de Deus, de quem é Deus, a partir de títulos que ele reúne nesse único verso. Ele consegue fazer uma síntese, ele consegue fazer uma sinopse, ele consegue fazer a gente perceber a grandeza de Deus. Quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. E ele nos apresenta a Deus com o desejo de que nós o conheçamos. Quando o Espírito de Deus, ele inspirou o profeta Isaías a escrever esse texto, ele tinha uma intenção muito clara: nos fazer ouvir a Deus, nos fazer conhecer a Deus, nos fazer ter um encontro com o verdadeiro Deus e deixar todo engano, e deixar todo caminho que não conduz a Deus. As pessoas muitas vezes querendo ser condescendentes, muitas vezes querendo ser apaziguadoras, ou melhor, querendo utilizar a linguagem moderna do politicamente correto. Elas dizem assim: não, todo caminho leva a Deus.
Ou então dizem assim: não, toda religião é boa, porque toda religião leva o homem a Deus. Porém, apesar de parecer uma fala politicamente correta, apesar de parecer uma fala que contempla diplomaticamente aqueles que ouvem diferentes pessoas, de diferentes lugares, de diferentes formações, de diferentes culturas. No entanto, apesar de ser uma palavra que acomoda muita coisa, essa fala não é a verdade da palavra de Deus. Todo caminho não leva a Deus, não é verdade. Jesus, em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a porta. Aleluia. Jesus, ele não é uma das portas, mas a única porta. Jesus não é um dos muitos caminhos que alguém diz levam todos a Deus. Não, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade. E a verdade de Cristo, ela não é como a verdade do mundo, da filosofia. A verdade do mundo, da filosofia, é a verdade relativa. O mundo aí fora diz: nenhuma verdade é absoluta, tudo é relativo, e relativizam todas as coisas, o bem e o mal, a santidade e o pecado. Mas a verdade de Deus não é relativa, a verdade de Deus é absoluta, é a verdade eterna, é o não engano, é a não mentira. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ele declara mais ainda: eu sou a vida. Ele é o Criador da vida, Ele é aquele que formou, aquele que deu forma, Ele é aquele que soprou o fôlego da vida. Paulo vai declarar ali no Areópago, ali em Atenas, dizendo: nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. O nosso coração, ele bate, e ao bater, ele bate porque essa é a vontade e o desígnio de Deus. O sangue corre nas nossas veias porque essa é a vontade e o desígnio de Deus. Sabe, todo ser que respira, diz o salmista, todo ser que vive e que respira, louve e adore ao Senhor. Lá em Eclesiastes, o sábio vai escrever dizendo, no capítulo 12, versículo 1: lembra-te do teu Criador. Há um Criador. Jesus diz: sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele afirma algo que você precisa atentar quando diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Enquanto que o mundo quer apresentar muitas portas, dizendo todas servem, enquanto que a filosofia quer dizer todos os caminhos servem, porque todos os caminhos levam, não é verdade. A palavra de Deus diz diferente, para que você não erre, porque alguém pode dizer: são tantos caminhos que eu fiquei em dúvida. Não fique em dúvida, a palavra de Deus diz: só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem um que é o Senhor da vida, só tem um que leva até Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Quando o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve estas verdades no versículo 6, ele tem um desejo, há nele uma vontade, há nele uma inspiração de Deus, de te fazer conhecer quem é Deus, de te fazer ouvir Deus falar com você, e de te fazer sair de todo engano que te tira, que te afasta da presença de Deus, de um real encontro com Deus e de uma vida em sua presença. Mas vamos analisar o texto, vamos contemplar as verdades contidas neste versículo inspirado pelo Espírito de Deus através do profeta Isaías. Ele inicia dizendo assim, Isaías 44, versículo 6: assim diz Yahvé. E aqui eu chamo a tua atenção para uma coisa. O profeta Isaías, ele está falando de um Deus que tem boca e fala. Não é um Deus mudo, não é o Deus que se calou, não é o Deus que criou céus e terra,
Não é o relojoeiro que criou o relógio e deixou o relógio funcionando, entregue a si mesmo e se calou. Não, Ele é o Deus que fala. Ele é o Deus que interage. Ele é o Deus que fala e Ele diz assim: será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia, mas ela vai e ela produz a minha vontade, o meu querer. A palavra de Deus, ela é comparada com a espada profunda de 2 lâminas agudas que penetra a divisão de alma e espírito, de juntas e medula, e é apta para revelar, para discernir os sentimentos, o que vai lá no coração do homem. Diz o Senhor, o Deus que fala. Não é o Deus que se cala, não é o Deus que fica mudo, não. Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que se pronuncia, Ele é o Deus que se revela, mas Ele se revela pela sua própria palavra. Ele não é o Deus que a filosofia imaginou, Ele não é o Deus que a teosofia imaginou, e pensando naquilo que existe, entende que aquilo que existe deve ter uma origem, e essa origem deve ser o divino, e o divino deve ser Deus. Porém o Deus da teosofia não é o verdadeiro Deus, porque a teosofia não revela Deus. Deus revela a si mesmo. O verdadeiro Deus não é o Deus da religião. A religião apresenta Deus, a religião se volta para Deus, e cada religião tem Deus, cada religião adora a um Deus, cada religião revela a um Deus, a um ser a quem chama de Deus. Mas o Deus que a religião revela é o Deus segundo a religião. O Deus que a religião revela é o Deus segundo o entendimento humano, o entendimento do religioso. Mas o verdadeiro Deus, Ele revela-se a si mesmo, porque Ele tem boca e fala, Ele tem boca e se apresenta, Ele tem boca e diz quem Ele é, Ele tem boca e Ele fez com que você recebesse a sua palavra, a sua mensagem. Ao longo de séculos, mais de 40 escritores, em diferentes épocas, em diferentes momentos históricos, eles escreveram uma carta coesa, eles escreveram uma carta completamente entrelaçada, de única autoria, e que fala aos nossos corações, a saber, a Bíblia Sagrada. Deus, Ele se revela na sua palavra, e Deus se revela através do falar e do comunicar do seu Espírito que interage com o homem. O Espírito de Deus que convence o homem, que fala com o homem, a convencê-lo do pecado, a convencê-lo da justiça, a convencê-lo do juízo, convencê-lo do pecado, porque o salário do pecado é a morte, e o pecado separa o homem de Deus. Convencer o homem da justiça, porque a palavra é clara ao dizer: a alma que pecar morrerá. O homem está ordenado viver uma vez e morrer uma vez, e após isso segue-se o juízo, e a justiça de Deus vai dar ao réu, ao pecador, aquilo que lhe é devido, porque Deus é justo. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele querendo salvar o pecador que não pode salvar-se a si mesmo nem a ninguém, Ele mesmo, Ele envia seu Filho que toma sobre si a sentença do pecador e dá a vida em resgate do mesmo. Convencer o homem do pecado é a ação do Espírito. Convencer o homem da justiça de Deus, que é Cristo, é a ação do Espírito. Convencer do pecado, da justiça, e convencer do juízo, porque há um juízo que espera todo aquele, toda aquela que diz não para Cristo, que diz não para o único caminho, que diz não para a porta que Deus tem aberto, que rejeita esse caminho e diz: eu vou tomar outros caminhos que me são mais agradáveis. Quando Deus, Ele fala para que o homem escute. Quando Deus, Ele fala para que o homem tenha a oportunidade de ouvir a Deus. Quando Deus, Ele fala porque Ele respeita o livre arbítrio que Ele deu ao homem. Ele não criou o homem um robô, Ele não criou o homem um ser de inteligência artificial que pode ser programado, não. Deus, Ele fez o homem um ser de inteligência natural, um homem capaz de escolher entre a esquerda e a direita, um homem capaz de fazer escolhas, e nós fazemos escolhas todos os dias. Você, ao longo do ano, fez muitas escolhas, e até que o ano termine, você continuará a fazer escolhas. Se estiver vivo
vivo no ano de 2023, outras escolhas surgirão no caminho e você será e terá oportunidade de fazer novas escolhas. E Deus respeita as escolhas que o homem faz, porque Deus, quando criou o homem, Ele deu ao homem liberdade. Quando Deus fez o homem, Ele deu ao homem inteligência. Quando Deus fez o homem, Ele deu ao homem a capacidade de escolher. E a escolha do homem, ela gera consequência. As escolhas que nós fazemos, elas trazem consequências. Aquilo que nós decidimos semear, isto mesmo nós iremos colher. Por isso Deus, que ama o homem, Ele fala com o homem, para que o homem atente para as verdades eternas e possa escolher da maneira correta, e possa escolher sem cometer enganos, e possa escolher sem cometer erros que lhe serão fatais, porque escolhas têm consequências. Por isso Deus, diz o profeta Isaías, assim diz Yahvé. Agora veja, Deus, ele não traz uma mensagem duvidosa. Deus, ele não fala uma mensagem que você não possa entender, não. Ele é claro na sua palavra, Ele é claro na mensagem. Por isso o profeta usa a expressão dizendo, Ele diz e Ele diz assim. Ele diz e Ele diz dessa forma, para que você entenda. E Ele diz quem é que está falando. Quem fala não é o profeta, quem fala não é o arcanjo, quem fala não é o anjo, quem está falando é o próprio Deus. Assim diz Yahvé, assim diz o Senhor. João, no capítulo 1, no versículo 1, nos diz na palavra, ele diz que Deus não só fala, mas Ele desde o princípio fala. Diz João aqui, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Desde o princípio Deus fala. Quando nada existia, Ele falou. Quando nada havia, Ele já falou. E Ele disse, haja luz. E pelo poder da sua palavra, diz o Gênesis, relata o Gênesis e diz Hebreus, Ele criou todas as coisas. E Ele não só criou todas as coisas, Ele não é só o autor da criação, mas é aquele que mantém a criação, é aquele que mantém a terra no eixo, é aquele que mantém as estações se sucedendo, é aquele que mantém o mar no seu limite, é aquele que mantém a ordem natural das coisas, é aquele que mantém o sol e o seu brilho, é aquele que mantém a luz e as estrelas, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nada lhe escapa. Ele não é o grande relojoeiro que abandonou o relógio, Ele é o relojoeiro que fez o relógio, que cuida do relógio, que trata do relógio e que faz com que o relógio continue funcionando. É o Deus Todo-Poderoso. Um dia declara a sua glória. A noite, quando surge, também declara a sua glória. O vento, quando sopra, declara a sua glória. E tudo quanto existe, declara a sua glória. Ele é o Criador de todas as coisas. Assim diz e assim fala aquele que fala desde o princípio, e aquele que está falando com você, aquele que fala ao teu coração nessa manhã, aquele que fala a tua alma nessa manhã. Que você possa, querido, dar atenção ao falar de Deus, aquilo que Deus quer comunicar à tua alma, aquilo que Deus está comunicando ao teu coração. Assim diz o Senhor. E aqui o profeta vai dizendo que quem fala é Yahvé. E a palavra Yahvé é uma expressão que significa o Deus eterno. É a expressão que significa aquele que era, aquele que é, aquele que sempre existirá. Eu sou quem eu sou, eu serei quem eu serei. Esse Deus que se revela é um Deus santo. Esse Deus que se revela é um Deus em quem não há mudança, nem sombra de variação. É o Deus que não depende do homem para existir, da imaginação do homem para existir. Não, Ele existe, Ele é autoexistente antes do tempo, e Ele já existia antes de todas as coisas, e Ele já era Senhor antes de tudo, e Ele é Deus, e depois de tudo Ele continuará sendo Deus. Que o homem creia, que o homem não creia, que o ateu acredite, que o cientista não acredite, Ele é Senhor e Ele é Deus. E Ele diz da sua palavra, diz o Nécio
não há Deus. Diz o maluco louco, não há Deus. Se você observar a perfeição de uma única célula, se você observar o funcionamento de uma única célula, você, por mais que não tenha cultura, por mais que não tenha conhecimento, você vai dizer quanta perfeição. Tudo funciona com tamanha perfeição, está tudo no lugar, tudo fez com que essa célula ela tivesse a possibilidade de existir, a possibilidade de se reproduzir, a possibilidade de sustentar a vida. Um único átomo, se você olhar a maravilha de uma única partícula e você olhar toda a beleza que há no mundo natural, não há como negar, existe um autor, não há como negar, existe um arquiteto, não há como negar, existe uma mente superior que criou todas as coisas, que deu forma a todas as coisas. Alguém diz assim: não, tudo é fruto do acaso, tudo foi o acaso, foi o caos que criou todas as coisas. Quem acredita que o que é caótico pode gerar o que é perfeito é a pessoa que acredita que da explosão de uma gráfica vai surgir uma biblioteca. Isso é irracional. Mas o louco, o nécio, ele diz assim: não há Deus. Apesar da perfeição que o cerca, ele diz não há Deus. Apesar da perfeição da sua mão, que pega num copo com a força exata, com a precisão exata, apesar da sua mão ser capaz de atirar uma pedra e atingir o alvo, ele ainda vai dizer não há Deus, não há Deus. Mas é o nécio quem diz não há Deus. Mas o Deus que criou todas as coisas, ele não é apenas real, mas ele fala, diz e diz. Yahvé. E Yahvé também significa Senhor. E Senhor no sentido de possuidor, Senhor no sentido de proprietário. Muitas pessoas, elas dizem Deus é o Senhor, mas elas não dizem Deus é o meu dono. Há uma diferença aqui. Jesus, ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor está perto de mim, ou entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que me louva de lábios, não é, o faz em espírito e em verdade, o faz de coração. Alguém diz Senhor, mas não diz meu Senhor. Ele é o Senhor, mas não é o meu dono. Há uma diferença aqui. E esse Deus que se revela, ele não se revela como Senhor, mas ele também se revela como dono, como proprietário. Isaías, no capítulo 43, o profeta Isaías, ele diz que ele é o único dono, ou o único Senhor. 43:11, ele diz: eu mesmo, é Deus falando, sou Yahvé, eu mesmo sou Yahvé, o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Ele diz: eu sou o Senhor, eu sou o dono, e além de mim não há outro Salvador. Eu sou o único, ele é o único Senhor, e ele é o único dono, e ele é o único que pode salvar. O profeta Isaías, aliás, o Êxodo, no capítulo 6, nos versículos 2 e 3, ainda se expressa assim, Moisés escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, neste diálogo que Deus tem com Moisés, diz assim a palavra: disse mais Deus a Moisés: eu sou Yahvé, eu sou o Eterno, eu sou o Senhor. O versículo 3 diz: apareci. Ele não é o Deus que alguém imaginou e fez e colocou em um lugar e disse: aqui está Deus. Não, ele é o Deus que aparece. Ele autoexiste e ele mesmo se apresenta. Versículo 3 diz: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus que supre, Deus que cuida. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahvé, ou seja, o Eterno, o Senhor, o Dono, não lhes fui conhecido. Por isso eu te afirmo, há muitas pessoas que ouvem falar de Deus, há muitas pessoas que declaram Ele é Senhor, mas elas ainda não o conhecem como seu Senhor. Elas creem que Deus tem poder, elas creem que Deus tem poder para fazer, mas elas não o constituem como o Senhor das suas
vidas. O salmista, no Salmo 24, no versículo 1, ele diz que ele é dono de tudo. Diz assim: do Senhor é a terra, ou seja, do eterno é a terra, e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes. Deus, ele é dono de tudo. A África pertence a ele, a América do Sul pertence a ele, o Brasil pertence a ele, a América do Norte pertence a ele, toda a Europa pertence a ele, as ilhas distantes pertencem a ele, os mares e os fundamentos da terra, e todo o planeta e todo ser que vive e que respira pertence ao Senhor. É ele o dono de tudo, é ele o criador de tudo, e a ele pertencem todas as coisas. Do Senhor é a terra e tudo o que dela existe, o mundo e os seus habitantes. Ainda que ele seja dono de tudo, ainda que ele seja possuidor de tudo, a verdade é que, apesar de Deus ser tão poderoso e tão grande, ele também é um Deus humilde. Ele também é um Deus que se apresenta ao homem, mas ele não se apresenta ao homem como um Deus arrogante. Ele não se apresenta ao homem como um Deus impetulante, como um Deus ditatorial, não. Ele tem um coração humilde. Jesus, ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O apóstolo Paulo, falando dele, do verbo que se fez carne, do Deus que fala, da palavra de Deus em forma de carne, é saber, Jesus Cristo, declara Paulo acerca dele, dizendo em Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 5 em diante: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, ou seja, ele é plenamente Deus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Jesus, humilde e manso. Jesus, aquele que se esvaziou de toda a sua glória e de todo o seu poder para falar ao homem, agora não através dos profetas, para falar ao homem, não através de uma voz que ressoa como o retumbar do trovão, não, mas para falar ao homem na forma de humilde carpinteiro, para falar ao homem na forma de humilde trabalhador popular, para falar ao homem dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para que o homem pudesse entender que aquele humilde carpinteiro, que aquele humilde trabalhador, aquele humilde tecton, ele realmente é a palavra de Deus em forma de carne, é Deus falando com o homem, é o Filho de Deus que veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ele é aquele que, passando por Naim, ele para o enterro, toca no esquife e torna a viver o que estava morto. Ele é aquele que, quando Jairo chama a sua casa e alguém diz: não chama mais ele, não incomoda mais ele, porque ele é apenas um homem, ele é apenas um profeta, e a tua filha jaz morta. E Jesus, ele diz para Jairo: não temas, crê somente. E ao chegar na casa, ao encontrar as pessoas, as carpideiras que ganhavam dinheiro para chorar nos enterros, aquelas carpideiras choravam e havia grande alvoroço na casa. Ele diz: por que vocês estão alvoroçados? A menina apenas dorme. E as pessoas riem dele, elas escutam a sua voz, mas não acreditam nele, e elas riem daquilo que ele acabou de falar, como se ele tivesse dito um absurdo, uma loucura. Mas ele entra naquele lugar, naquele quarto de morte, com os pais da criança, acompanhado de discípulos, e ali ele diz para aquela menina que está morta: Tabita cumi, menina, a ti te digo,
levanta. E Ele que é Deus, Ele é aquele que fala e a morte escuta. Ele é aquele que é a vida, Ele é aquele que tem poder. Menina, a ti te digo, levanta. E a menina levanta, e ela já levanta curada, levanta sarada. E Ele diz, dá de comer a ela, porque quem tem saúde, quem é criança tem fome, está em fase de crescimento. Ele é aquele que vai lá em Betânia, quarto dia de morto, estava Lázaro na sepultura, mas é aquele que vai à porta da sepultura e diz, tira a pedra. E alguém diz, não Senhor, está cheirando mal. Quem dizia está cheirando mal não cria nele na verdade. Quem dizia Senhor cheira mal, achava que ele era apenas um profeta, que achava que estava cheirando mal, achava que ele não podia fazer nada porque não tinha mais jeito. Mas é aquele que diz, tira a pedra. E quando removem a pedra e exala-se o cheiro de carne putrefata naquele lugar, a putrefação da morte não espanta ele, a putrefação da morte não coloca ele para se retirar, mas ele diz, diante da morte, diante daquele que estava ali atado, morto 4 dias, putrefato, ele diz, Lázaro, sai para fora. Ele chama pelo nome e ele levanta-se e sai para fora. Lázaro, levanta-se e vai, porque aquele que chamou é o Senhor da vida, aquele que chamou é o Todo-Poderoso, aquele que chamou é o Criador de todas as coisas, a quem pertence a terra e tudo quanto nela existe, e todo aquele que vive e respira pertence a Ele. Ele é humilde, Ele é simples, mas tem uma coisa, o povo não entende muito sobre Ele. As pessoas não entendem quem é Ele por si mesma, têm dificuldade de entendê-lo. E o profeta Isaías, no capítulo 1, no versículo 3, ele vai revelar essa verdade dizendo, o boi, olha só a palavra, o boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel, ele está falando do povo de Israel, ele está falando do seu povo. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Sabe, ele diz, olha, o boi sabe qual é o coxo aonde o seu dono pôs o alimento. E ele não se alimenta do alimento colocado pelo estranho no coxo estranho. O boi reconhece o seu dono. Ele sabe que o estranho é estranho e quem é o seu dono. O animal que tem limitações de entendimento, que a ciência diz, ele é irracional, mas o animal irracional reconhece o seu dono. É Deus que, o criador do animal, o dono do animal está dizendo isso. O animal reconhece o seu dono. O jumento para muita gente é símbolo do animal menos racional ainda. O jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Ele diz, contudo, Israel não conhece e reconhecer o Senhor como seu Deus. Contudo, o homem racional, contudo, o homem culto, contudo, o homem inteligente, contudo, o homem capaz de fazer cálculos, contudo, o homem capaz de programar computadores, contudo, o homem capaz de imaginar a viagem à Lua, capaz de imaginar uma base lá na estação espacial, orbitando o planeta Terra, capaz de pensar sobre colonizar a Lua e fazer uma base para chegar a Marte, esse homem não consegue reconhecer Deus como seu Senhor. Esse homem tão inteligente não consegue reconhecer Deus como seu Criador. Sabe, o profeta Isaías ainda revela, não apenas que Deus fala, não apenas que Ele é o Senhor, o dono e o proprietário, mas Ele ainda vai dizer que Ele é Rei. João, capítulo 19, versículos do 20 ao 22.
está escrito ali acerca de Pilatos. Então diz aqui, então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, nas principais línguas da época. O representante do imperador mandou escrever: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Aquilo que em língua aramaica seria Yoshua, Hanazaré, Venalec, Hayahodim, que consegue com as primeiras letras formar um acróstico YHWH, ou seja, Iavé. Um ímpio, ao escrever isso, ele não só declara que Jesus é rei, mas que ele também é Deus. E isso incomodou os doutores da lei e os homens da época, que não o reconheciam como seu Deus, não o reconheciam como ungido de Deus, e não o reconheciam como rei. Mas assim diz Iavé, fala o profeta Isaías, o rei de Israel. Mas ele não é apenas rei de Israel, ele é rei da glória, ele é rei de todas as coisas. O Salmo 24, versículo 7 em diante diz assim: levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E aí pergunta o salmista: quem é o Rei da Glória? É o eterno, o poderoso e valente, Deus forte, o bravo das guerras. E volta a escrever o salmista dizendo: levantai, ó portas, os vossos frontões, abram-se, ó antigos portais, para que entre o Rei da Glória. E ele novamente pergunta: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Essa é uma revelação que tem 1000 anos antes o salmista, 1000 anos antes de Jesus ser assunto aos céus, quando ele retorna à presença do Pai, embora aqui trazendo as marcas dos cravos nas suas mãos, as cicatrizes daquilo que ele passou para resgatar o pecador. Ao adentrar os céus, os anjos cantam, e essa é a revelação que tem o salmista, quando eles dizem: levantai, ó portas eternas, os vossos frontões, deixai entrar quem? O rei. Mas não é qualquer rei, é o Rei da Glória. E eles se perguntam então: e quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor soberano. Quem é o Rei da Glória? É aquele que venceu a morte. Quem é o Rei da Glória? É aquele que venceu o pecado, o inferno e a carne. Quem é o Rei da Glória? É o Criador de todas as coisas. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor soberano. Ele é rei. O Apocalipse de João nos diz que ele não apenas é rei, mas ele é rei dos reis. João 19, a partir do versículo 5, eu vou pensando o texto, e diz: e do trono partiu uma voz que conclamava: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões, que bradava: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel
e verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Um nome escrito que somente ele conhece. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguem, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada sai-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justiça, da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, sobre a sua coxa, traz escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é qualquer rei, mas ele é Rei dos Reis. Ele não é qualquer senhor, mas ele é Senhor dos Senhores. Ele é dono da terra, de tudo que existe na terra. Aquele que vive, aquele que respira, pertence a ele, é criado por ele, é sustentado por ele, é mantido por ele. Que aceite, que não aceite, há um Deus, há um Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O profeta Isaías ainda declara no capítulo 43, no versículo 15, que ele é o nosso rei. Ele diz assim: eu sou Yahvé, o Senhor, o vosso santo, e o Criador de Israel, o vosso rei. Ele é o vosso rei, planeta Terra. Ele é aquele que tem todo o poder. Ele é aquele que rege. Ele é aquele que é Senhor. Aí em Sofonias, profeta Sofonias, no capítulo 3, no versículo 15, ele diz que ele não é apenas rei, mas ele é rei que protege, ele é rei que cuida. Sofonias capítulo 3, versículo 15, declara: eis que Yahvé, eis que o Senhor, ele anulou a sentença de execução que havia contra ti, e fez retroceder todos os teus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Daqui por diante não temerás mal algum. Aquele que voluntariamente o constitui como seu Senhor, aquele que voluntariamente o constitui como seu rei e se faz seu servo, é dito acerca desta pessoa que ele anula a sentença que é contra nós. Colossenses, ali no capítulo 3, diz que a escrita que era contra nós, que escrita é essa? A alma que pecar morrerá. Que escrita é essa? O salário do pecado é a morte. Esta escrita estava sobre nós, esta sentença estava sobre nós. Tu és pó e ao pó tornarás. Não havia para nós escape, não havia para o pecador caído possibilidade de escape, condenado desde ao nascer, condenado à morte eterna por conta do pecado, porque não há homem que não peque, mas aquele que o constitui como seu Deus, aquele que o constitui como seu rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores. A sentença que é contra ele, ele diz: é meu súdito. A sentença que é contra o meu súdito, eu sou soberano e eu estou anulando. A sentença da morte, aonde está, ó morte, a tua vitória? Escreve o apóstolo Paulo. Aonde está, ó morte, a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele declara ali, o apóstolo Paulo, porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a escrita da lei, mas tragada,
devorada foi a morte na vitória. Que vitória foi essa? Diz o profeta Isaías no capítulo 53, ele tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele pagou o preço em nosso lugar, pelas pisaduras dele nós fomos sarados, ele pregou na cruz a nossa iniquidade, ele pregou na cruz o nosso pecado, ele assumiu a nossa sentença, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e é por isso que ao pagar o preço ao custo da sua vida, ao pagar o preço ao custo do seu sangue, ele diz: Pai, está consumado. E ao declarar está consumado, a escrita que era contra nós, ela foi anulada, a dívida foi paga. Ele disse aos seus discípulos ali naquela ceia íntima, ali naquela Páscoa, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para remissão dos pecados. Remir é pagar a dívida. Remir é quando alguém deve e não pode pagar, mas o remido, ele tem um salvador, ele tem alguém que o resgatou, ele tem alguém que resgatou a dívida, ele tem alguém que pagou a dívida, ele foi remido. O sangue vertido na cruz do Calvário é para remir o homem da dívida impagável do pecado. É por isso que Sofonias vai dizer: eis que Yahvé anulou a sentença de execução que havia contra ti e a fez retroceder todos os teus inimigos. Os demônios que reivindicavam a tua vida, os demônios que reivindicavam a tua alma, os demônios que queriam devorar o teu viver, eles não podem mais reivindicá-lo. Por quê? Porque aquele que constitui Jesus como seu Senhor, aquele que constitui Jesus como seu Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que confia a sua vida ao Senhor, ele foi resgatado. A morte não pode tocar, o inferno não pode tocar, os demônios não podem tocar, porque está debaixo da proteção do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Está selado com o selo do Rei, está protegido com o poder do Rei. O séquito do Rei te cerca, o séquito do Rei te protege. Faz dele teu Rei, teu Senhor, teu Salvador. O profeta Isaías ainda vai declarar não apenas que ele é rei, mas ele vai dizer que ele é redentor, que ele é aquele que redime. E a palavra redentor, ela tem um sentido também de salvar, de resgatar. Para nós, principalmente para nós, o sentido de salvação. Ele é aquele que é o Salvador. Lucas, no capítulo 2, no versículo 11, porque ainda que o profeta Isaías tenha profetizado cerca de 7 séculos e meio antes que Jesus viesse, ele estava inspirado pelo mesmo Espírito que vai inspirar Lucas a escrever 7 séculos e meio depois. Lucas, escrevendo ali no capítulo 2, do versículo 11, ele declara que nasceu aquele que é o Redentor hoje. Lucas 2:11 declara: hoje na cidade de Davi. É o anjo do Senhor declarando essa verdade. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, que é o ungido, que é o Senhor. Vos nasceu o Salvador. O homem estava perdido, o homem estava errante. Andávamos, diz o profeta Isaías, como ovelhas que não tinha pastor. Cada um ia para uma direção, como diz o mundo aí: todo caminho é bom, todo caminho é bom, mas não é verdade. Toda religião é boa, mas não é verdade. Profeta Isaías declara: íamos para cada um para um caminho, não tínhamos Salvador, mas nos nasceu o
Salvador. Ele veio, ele declara: eu sou a porta, entra pela porta, eu sou o caminho, não te deixa enganar, só tem um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o Deus que criou, ele é o Deus que sustenta, ele é o Deus que era, ele é o Deus que há, de eternidade a eternidade. Ele é Deus em quem não há mudança, nem sombra de variação. Você precisa ouvir a sua voz e conhecê-lo, e não só conhecê-lo, atentar para aquilo que ele te fala nessa manhã. Ainda nos diz acerca dele ser redentor, o profeta Isaías, no capítulo 48, versículo 17, dizendo: assim declara Yahvé, o Senhor, o teu redentor. Não há outro redentor que te possa redimir, apenas ele. Assim declara Yahvé, o Senhor, o teu redentor, o Santíssimo de Israel. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Veja, ele não te guia pelos caminhos em que deves andar, mas ele te guia pelo caminho correto. Como diz a ovelha no Salmo 23, guia-me pelo caminho correto. Há um caminho correto entre tantos os caminhos que enganam, entre tantos caminhos que levam apenas para o inferno. Tem o caminho chamado Jesus. Ele te guia no caminho, o caminho em que deves andar. Ele é o Redentor que guia ao caminho correto. Isaías 47, versículo 4, diz que ele é um Redentor santo, o nosso Redentor. Yahvé dos exércitos é o seu nome, é o Santíssimo de Israel. Ele é Deus Redentor e Deus Santo. Por que que a palavra santo surge aqui? Porque santo é o que é separado, santo não tem comunhão com o pecado, santo não tem contato com o pecado. Isaías 59, 1, 2 diz: olha, não, os ouvidos do Senhor não estão agravados, ou seja, surdos, para que não possa ouvir, nem a sua mão está encolhida, mirrada, para que não possa operar. Mas ele vai dizendo e declarando: mas os vossos pecados, ali no versículo 2, as vossas iniquidades, elas fazem separação, elas criam uma barreira entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. A palavra vai dizer: Deus não escuta pecador. A única coisa que Deus escuta do pecador é: Senhor, me salva, tem misericórdia de mim. É quando o pecador se volta para ele e confessa o seu pecado, como diz 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados, ele que é santo, se confessarmos as nossas iniquidades a ele que é santo, ele é fiel, ele é justo para nos purificar o pecado. Por que é que temos que ser purificados? Porque ele é santo. Nos purificar o pecado, nos purificar os nossos erros, nos purificar de toda injustiça, porque sendo santo, ele também é justo, e diante dele não irá existir o pecado não tem acesso a ele. Ali nas revelações de João, ele diz: de fora vai ficando os bruxos, de fora vai ficando os corruptos, os que praticam a mentira, de fora vai ficando toda a iniquidade, vai ficando todo o pecado. Não tem acesso a ele, por quê? Porque ele é santo. Mas o pecador, quando se volta para ele, ainda que pecado, ainda que iniquidade, ainda que contaminado pelo pecado, mas arrependido e confessa o seu pecado, o salmista diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando o pecador se aproxima dele, e com o coração contrito, como diz ali o salmista no Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Ele declara: Senhor, não me lances fora da tua presença, porque Deus é santo, e estando em pecado não podia ter acesso à presença de Deus. Por isso o salmista clama dizendo: não me lances fora da tua presença, mas me purifica, me purifica. E ele pede e diz: o coração contrito, Senhor, o coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. E assim ele pede: não lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.
Espírito. Quando o pecador se volta para Deus, ainda que contaminado pelo pecado, ele é como aquele filho pródigo que saiu da presença do pai e que andou por terras distantes, que praticou coisas indignas, que se contaminou com o mundo, e o mundo o atacou, e o mundo tirou dele tudo quanto ele tinha, o despossuiu, tirou-lhe a paz, tirou-lhe a alegria, tirou-lhe a esperança, o enganou, o ludibriou. Ali nos diz Provérbios que há caminhos que ao homem parecem as melhores coisas da vida, mas o fim deles, na verdade, são caminhos de morte. O homem é míope e não consegue perceber que está andando num caminho de morte. Parece uma coisa boa, parece que é algo gostoso, parece que é algo saboroso, parece que traz paz e alegria, mas a verdade é outra, é que é um caminho de morte. Aquele caminho vai se revelando depois, aquilo que realmente ele é. Caminho de morte. Daqui a pouco está preso pelo cigarro, daqui a pouco está preso pela cocaína, está preso pela maconha, está preso pela heroína, está preso, agarrado em uma prisão de morte e não consegue se libertar. Mas quando esse pecador, ainda que manchado em pecados, ainda que em grilhões, ele se volta para Deus, ele se volta para o Senhor, e ele apresenta ao Senhor a sua vida, e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele pode estar com o pecado, a mancha do pecado, vermelha como a escarlata, manchando a sua vida, mas o Senhor contempla o pecador, o coração contrito e quebrantado, e o Senhor purifica de todo pecado, não porque o pecador mereça o indulto, não, mas porque Jesus Cristo, ele verteu sangue, porque Jesus Cristo, ele derramou a sua vida, porque Jesus Cristo, ele pagou o preço pelo resgate daquele que se volta para ele e o constitui seu redentor, aquele que o redime, aquele que o salva e aquele que o santifica. Oh, aleluia. Queridos, o profeta Isaías ainda revela um outro título que nos diz quem é Deus. Assim diz Yahvé, o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor. Ele diz aqui o Eterno dos Exércitos. Ele está dizendo o Deus que é Senhor dos Exércitos. Neemias, no capítulo 9, versículo 6, ele diz que toda a criação é exército de Deus. Versículo 6 de Neemias 9, ele declara: só tu és Yahvé, o Senhor, criastes o céu e o universo com todos os seus elementos, a terra e tudo quanto nela existe, os mares e tudo quanto neles há, e tu conheces o dom da vida. A todos os seres tu concedes o dom da vida, e os exércitos dos céus te adoram. Os exércitos dos céus adoram o Todo-Poderoso. Sabe, as estrelas, as galáxias, Andrômeda, a nebulosa da Águia, o Órion, as Pleiades, declaram não só a glória de Deus, mas no seu brilho e no seu fulgor estão tributando a Deus adoração e glória. Os exércitos dos céus adoram ao Deus Todo-Poderoso. Josué, no capítulo 5, versículo 13 ao 15, ele tem um encontro com esse que é Senhor dos exércitos. Sabe, ele declara na sua palavra: minha é a guerra. Ele quebra arco, ele corta lança, ele queima carros no fogo. Às vezes alguém fica com medo das tribulações da vida, às vezes alguém fica com medo das adversidades da vida, daquilo que pode acontecer, das guerras que possam surgir na sua vida. Nessa manhã eu te apresento o Senhor dos exércitos. Confia nele, ele é aquele que cavalga para vencer. Josué o conhece, Josué tem um encontro com ele no capítulo 5, diz a palavra no versículo 13: encontrando-se Josué já nas proximidades de Jericó, de repente, ao olhar para cima, viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: és tu dos nossos
ou dos nossos adversários. Josué ficou intrigado, então o homem lhe informou: não sou dos teus, nem pelejo contra ti, venho com a responsabilidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto rente à terra, em sinal de reverência, e lhe indagou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué: descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim procedeu Josué. Ele é santo, ele governa os exércitos celestiais. Ele é aquele que tem poder, ele é aquele que tem autoridade. Sabe, o mundo tem potestades, a palavra nos diz ali em Efésios que há uma guerra que não é contra a carne, que não é contra sangue, mas contra potestades, principados, forças tenebrosas da maldade que existem aí na terra, que oprimem o homem, que leva a humanidade para o pecado, que leva a humanidade para muitos caminhos que distanciam a humanidade de Deus, que leva o homem à miséria, que leva o homem ao crime, que leva o homem à corrupção, que leva o homem ao assassinato, ao roubo, às orgias, que leva o homem à destruição da sua vida, da sua saúde, da sua família. Há uma guerra espiritual, mas há um chamado Senhor dos exércitos, Yahvé Sabaote. E se você, querido, querida, o constituir como teu Senhor, Ele vai pelejar a peleja que você precisa que seja pelejada para te dar vitória. Quando Josafá recebeu a notícia que grande multidão vinha contra ele, grande confederação de inimigos do monte de Seir, de Edom e outros povos se juntavam contra Judá e Jerusalém, ele busca a face do Todo-Poderoso, ele ora, ele jejua, ele convoca a nação para orar, para jejuar, para buscar socorro no Senhor, e ele diz: Senhor, contra esses inimigos nós não podemos pelejar. Não há nós forças, não há em nós capacidade, verdade. O homem por si mesmo não pode enfrentar esse exército de demônios que leva o homem para o pecado, para a iniquidade, para a morte. A humanidade fica refém, não tem forças em si mesma, mas ali diz Josafá: em nós não há forças, mas o nosso coração se volta para ti. E aqui está o segredo: o nosso coração se volta para ti. Aí o Senhor, Ele toma o seu profeta e fala dizendo: contra eles vocês não precisam temer, contra eles vocês não vão precisar pelejar, porque eu mesmo, eu vou adiante de vocês, minha é a guerra, minha é essa peleja. E quando Israel no outro dia sai para a peleja, Josafá, ele coloca aqueles que adoram na frente, e aqueles que adoram o Senhor dos exércitos, dizendo: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, o Senhor é bom e a sua bondade é de geração em geração. E eles vão adorando ao Deus eterno, e aquela adoração chega ao trono da glória de Deus, e Deus desce para pelejar a peleja por Israel, e a batalha é vencida. A espada de um torna contra a espada do outro, há uma confusão no meio dos inimigos, e eles são desbaratados, e o vale da secura, o vale da maldição, o vale onde não havia nada, o vale da aridez, vai ser o vale da bênção, vai ser aquele vale de guerra, será vale de bênção. E por 3 dias Israel vai tirar despojos daquele lugar, porque dele é a guerra. Se você o constituir como teu Senhor, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores da tua vida, como teu Redentor, como o Senhor que peleja as tuas guerras, Ele vai te dar vitória nesta manhã. Apocalipse 19, João ainda vai dizendo que ele guerreia armado. Ele tem uma arma aguda,
Escuta a palavra. Apocalipse 19:13 diz: estava vestido com um manto salpicado de sangue, e seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus os seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Versículo 15: uma espada afiada saía-lhe da boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Ele é o Senhor. Da sua boca é a sua arma, sai uma espada aguda, profunda. Essa espada representa a sua palavra, porque a palavra dele não volta vazia. Jó, ele diz: nenhum só dos teus pensamentos pode ser impedidos, é teu querer e é teu o efetuar. Quando o centurião foi a ele em busca de cura para o seu servo, ele falou uma grande verdade de fé, ao dizer: basta uma palavra tua e ele vai sarar. Quando ele profere a sua palavra, ele fere a morte. Quando ele profere a sua palavra, ele fere o câncer. Quando ele profere a sua palavra, ele fere a leucemia. Quando ele profere a sua palavra, ele fere a leucemia, a paralisia, ele fere a doença coronária. Quando ele fala a sua palavra, ela vai. Quando ele fala a sua palavra, ela realiza. Quando ele fala a sua palavra, ela impacta. Se houver tempestade, vai ter calmaria. Se o vento soprar forte, vai soprar no pianinho suave, porque a sua palavra tem poder, a sua palavra tem autoridade. A sua palavra vai e cumpre aquilo que ele apraz cumprir sobre a terra, sobre a tua vida. Aquele que o constitui como seu Deus, aquele que o constitui como seu dono, constitua ele como teu dono. Aquele que o constitui como seu redentor, seu salvador, aquele que peleja a tua vida, aquele que peleja pela tua vida, aquele que peleja pela tua causa, aquele que o constitui seu Deus. Oh, aleluia! Tem dele vitória, tem dele vitória. O apóstolo Paulo no capítulo 8 diz: mas o que é que vai nos separar do seu amor? Vai ser a fome, vai ser a doença, vai ser a nudez. Ele diz: não, eu tenho certeza que em todas essas coisas somos mais que vencedores. O mundo pode ter vencedores, mas somente aquele que constitui ele como seu Deus, somente aquele que constitui ele como seu redentor, como seu salvador, como seu remidor, como seu dono, como aquele que peleja as suas guerras, é mais que vencedor. Não porque venceu, não porque batalhou, mas porque recebeu dele a vitória, porque recebeu dele a cura, porque recebeu dele a libertação, porque foi transformado pelo poder da sua palavra, pelo agir do seu Espírito. Oh, aleluia! Rei dos reis, Senhor dos senhores. O profeta Isaías ainda diz: eu sou o primeiro, eu sou o último, ele é eterno. Ele está dizendo que ele é eterno. Antes que existisse o que existe, e ele já é Deus. Isaías 41:4 diz: quem fez e agiu desta maneira, quem chamou as gerações desde o princípio, eu, Yahvé, que sou o primeiro e sou o mesmo com os últimos. Ele é eterno, ele não muda o seu propósito, ele não muda o seu amor. Isaías 48:12 diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o princípio. João vai dizer que ele é o alfa, ele é o ômega.
Oh glória. Ele é o A, Ele é o Z. Ele é todo poderoso. Fora de mim não há Deus. Além de mim não há Deus. Não há outro que possa salvar. Não há outro que possa restaurar. Não há outro que possa libertar. Apenas Ele é o Senhor. Na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, o apóstolo Paulo vai declarar: porque há um só Deus, não há outro Deus, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o ser humano. Há um só Deus, um só e um só mediador entre Deus e o ser humano. E declara o apóstolo Paulo: Cristo Jesus, homem, é esse mediador. Meu querido, minha querida, o Senhor fala nessa manhã para se revelar a você. O Senhor fala nessa manhã para que você o escute. Assim diz Yahvé, o Senhor, o dono, o Rei de Israel, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o seu Redentor, o teu Salvador, porque não há outro que possa redimir, não há outro que possa salvar. O eterno dos exércitos, aquele que não foi criado, não, Ele criou todas as coisas. E Ele também te deu a vida, Ele também te deu forma, Ele também te chamou a existir. E é nele que você vive, e é nele que você existe. Ele te deu a vida como um presente. Eu sou o primeiro, e eu sou o último. Aleluia. Ele é o eterno. Esse Deus que é eterno, Ele diz: além de mim não há Deus. E há um convite dele para você. Há um convite do céu para a tua alma. Vem conhecer o Senhor. Vem conhecer a Deus, não de ouvir falar. Jó, ele diz: eu te conhecia, lá no capítulo 42, de ouvir falar. Você ouviu falar de Deus aqui hoje. Você ouviu falar de Deus segundo aquilo que Ele disse na sua palavra. A gente percorreu a Bíblia, vários textos, mostrando quem é Deus para você. Mas uma coisa é ouvir falar de Deus. Uma coisa é ouvir falar porque você leu sobre, porque você ouviu falar sobre. Outra coisa é você conhecer a Deus, assim como Ele é. E esse é o desejo de Deus para você nesse dia. É se revelar de maneira pessoal para você. É ter um encontro com você. É que você tenha um encontro com Ele. É que você o conheça assim como Ele te conhece. É que você o conheça exatamente como Ele é. É que você desfrute a comunhão que Ele tem para te dar. Mais ainda, é que você seja alcançado pela sua salvação. A salvação que Ele ganhou, a salvação que Ele pagou, a salvação que Ele conquistou para você lá na cruz do Calvário. Mas para ser salvo, para conhecê-lo, é necessário tomar uma decisão. Porque esse que é dono, esse que é Senhor, esse que fala, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, esse que é Redentor, esse que é o Senhor dos exércitos, o primeiro e o último, esse que é o único Deus. Ele te deu livre arbítrio. Você é soberano para Deus nas suas escolhas. Você é soberano para Deus das tuas decisões. Eu falei de escolhas no início, dizendo: as nossas escolhas têm consequência. E hoje você pode escolher a Deus. Você pode deixar a morte e escolher a vida. Você pode deixar o pecado e escolher a Deus. Deixar a escravidão do pecado e escolher a liberdade que é em Cristo Jesus, o Senhor. Lá na cruz haviam dois homens. Um deles disse: desce, e eu vou crer no Senhor. Desce. Estava ali o Rei dos reis, mas ele não cria.
Estava ali o Eterno, mas ele não cria. Estava ali o Redentor, o Senhor dos exércitos estava do seu lado, mas ele não acreditava. Mas o outro fez a escolha certa, porque ele repreendeu o amigo dizendo: nem na hora da morte tu temes a Deus. Estando na mesma condenação, estamos aqui em decorrência daquilo que nós praticamos. Mas esse que está no meio, ele é diferente. Este que eu te anuncio, ele é diferente. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Salvador. Ele é aquele que tem poder para te salvar. Ele é aquele que tem poder para te libertar. Ele é aquele que tem poder para tirar a carga de iniquidade e de pecados que está sobre a tua vida. Aquele homem, ele disse para ele: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E Jesus respondeu para ele, com muito esforço, porque estava pregado na cruz, pagando o preço para salvá-lo. Ele disse: hoje, meu amigo, hoje, minha amiga, hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Hoje, ainda hoje, comigo no paraíso. É o desejo do Senhor te salvar. Não é amanhã, porque o dia de amanhã é incerto para mim, o dia de amanhã é incerto para você. Deus te ama. Por isso a salvação de Deus te é oferecida hoje. É graça, é presente de Deus. Se com a tua boca confessares Jesus Cristo como teu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Agora, pega o chat, toma a tua decisão e escreve: eu entrego a minha vida a Jesus.